sou Joana Oliveira. E eu sou a Júlia Fontes. E você está ouvindo O Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. No podcast de hoje, vamos falar sobre um dos temas centrais do nosso trabalho de consultoria, que é a questão da mão de obra. Não só nos nossos atendimentos, mas ouvimos frequentemente em eventos e conversas com pessoas de vários setores, que é a tal da escassez da mão de obra. A ideia aqui é abordar esse tema de uma perspectiva diferente, indo mais a fundo na causa raiz disso. E já dando início a esse assunto, eu vou pedir para a Joana trazer o ponto de vista dela. Joana, hoje fala-se muito em escassez de mão de obra. Você acredita que o problema realmente é falta de gente? Júlia, a escassez de mão de obra é real. E isso não é de agora, já vem de alguns anos tendo esse problema. Tanto que quando eu acabei o meu curso, de agronomia, que eu fui atuar na área técnica, todas as fazendas que eu ia era a mesma fala em todos os lugares, em todas as regiões que eu ia, que era, tá difícil demais arrumar gente, não acha gente boa para trabalhar, a turma quer o serviço, mas não quer o trabalho. Então, a partir disso, até que eu comecei a me desenvolver para trabalhar com gestão de pessoas. Mas o que eu fui vendo? Que o problema maior nem é a falta de pessoas, isso existe, é um problema, mas a falta maior é de uma estrutura organizacional, um modelo de trabalho que permita o colaborador crescer, ter clareza e se sentir pertencente das fazendas ou de qualquer empresa que ele está inserido ali. As fazendas insistem muito em funcionar como sempre funcionou. O campo ainda opera em muitos lugares com a gestão dos anos 90, com centralização, falta de processos, o chefe que manda fazer e não ensina, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, acontece muito disso. Isso acaba afastando bons profissionais, mesmo pagando bem. Eu vejo que isso é um ponto que a gente vai discorrer muito aqui ao longo desse podcast, que é como o produtor ter um modelo de trabalho que elimine, de certa forma, esse problema da escassez da mão de obra. E o que você vê, Júlia, entrando aí já para a gente discorrer sobre isso, o trabalhador rural, ele mudou muito. Você vê que as fazendas acabam afastando de alguma forma essa nova geração sem perceber? Joana, então, você tocou num ponto importante aí na sua fala, que você deu o exemplo de empresas, né? As empresas rurais, as empresas. Eu acredito que um ponto-chave para a gente discutir aqui, da questão desse modelo organizacional, é trazer para o produtor rural essa tecnologia da estrutura do negócio, não só a tecnologia dos maquinários, a tecnologia dos tratores, os implementos, aquilo que vai ser usado no campo. Assim como veio muita tecnologia e ajudou muito a melhorar o trabalho, o produtor rural precisa entender que a atualização do modelo de trabalho, que é o que você falou, e eu vou explicar um pouco sobre o que é isso, também vai trazer benefícios para o campo. Quando você traz sobre modelo de trabalho, mudar, que sair desse modelo dos anos 90 e vir mais atualizado, eu vejo que é isso. O que as empresas da cidade têm que o campo hoje é importante trazer também? É essa estrutura de ter crescimento, o funcionário ele entrar ali dentro e ele entender que ele pode crescer dentro da fazenda. Porque como que era o regime antes? A pessoa ela crescia porque ela era um coringa ali dentro, ela tinha um salário maior porque ela era um coringa, porque ela fazia várias coisas, porque ela falava sempre sim para o patrão, porque ela estava ali à disposição para o que fosse, e aquele funcionário que tivesse mais confiança eram os que recebiam mais. Hoje, com a conexão do campo com a cidade, muito até na palma da nossa mão, que é através do celular, as pessoas sabem que essa barreira ela não existe mais. Então, você ter dentro da sua fazenda uma estrutura onde um jovem, ele sabe que ele pode começar, às vezes, como um funcionário ali, que ele está colhendo café, que ele está no campo direto, mas que ele tem a possibilidade de vir a ser um terreireiro, uma pessoa que está ali no pós-colheita do café, ou ele virar um tratorista, e de tratoristas eu tenho aqueles que estão no nível 1, que começaram agora, mas eu também posso crescer em salário e em trabalho, vindo para continuar como tratorista, às vezes ele não vou sair do cargo, mas ele continuar subindo de salário porque a máquina dele melhorou também, ele melhorou dentro do campo. Então, trazer essa estrutura com conceito de empresa,
para dentro da fazenda é uma chave, não, eu não digo assim para não afastar, mas para até atrair pessoas para vir no campo. Hoje o jovem, ele quer a tecnologia não só dos aparelhos que ele trabalha, mas ele quer a tecnologia do conceito do que é um trabalho, mesmo dentro da fazenda. Inclusive, para fechar aqui essa minha fala, daqueles pequenos produtores também. Não é só o grande produtor que consegue trazer esse conceito de empresa para dentro da fazenda, mas o pequeno e o médio também. O que você vê disso, Joana? Você vê que essa questão da tecnologia influencia? Você vê que o dia a dia da fazenda muda muito em relação a atrair esses colaboradores e reter? Eu vejo que regiões com alta presença de culturas mecanizadas, ela vai ter uma mão de obra diferente, ela vai ter uma mão de obra mais técnica, isso acaba, de certa forma, atraindo mais esses jovens, porque ele gosta, né, ali do maquinário mais tecnológico, ele tem facilidade de aprender, de pegar, porque tem muita similaridade com o que ele já pratica de videogame, de celular, de estar ali. Então, isso acaba atraindo, de certa forma, esse colaborador mais jovem. Porém, não é a única forma de atrair também esse colaborador. A gente tem regiões, né, de agricultura familiar também, que a gente vai ter outro estilo de colaborador, aquele colaborador mais multitarefas, porém mais resistente a certas formalizações. Então, o que esse produtor ele pode fazer para atrair essa mão de obra jovem? Ele publicar, ele ter ali uma rede social, que ele publica um treinamento que ele está fazendo dentro da sua fazenda, a pessoa realmente vê isso, né, que você comentou, né, Júlia, a pessoa ter oportunidade de crescer dentro do negócio que ela está, dentro do trabalho que ela está, e isso está muito envolvido com a capacitação, porque ela não vai conseguir se desenvolver, porque muitas vezes, pelo colaborador em si, ele não vai buscar essa capacitação. É raro a gente ver essas pessoas que têm essa iniciativa de eles, por si próprios, buscarem essa capacitação, esse desenvolvimento profissional. Então, cabe à fazenda trazer isso, porque isso é um ponto de motivação, isso é um ponto de atração. A partir do momento que você faz, né, você fazendo, você já vai ter os promotores internos, né, que são os próprios colaboradores que vai divulgar na região, nossa, a fazenda lá tem capacitação, é muito bacana, tudo mais, não é só aquela rotina de trabalho todo dia. E também, para quem não tem esse contato com quem trabalha dentro da sua empresa, né, você não pode limitar o seu ciclo a isso, você publicar nas redes sociais, você publicar no Facebook, no Instagram, ou TikTok hoje também, né, que muita gente tem acesso a isso, e como que está sendo a rotina para a pessoa ter esse desejo de trabalhar lá dentro. Eu vejo que tinha até um cliente nosso que ele trabalhava com cavalos lá, ele tinha a parte de cavalos dele também, e ele levava os cavalos para campeonato. E toda vez o pessoal ficava lá na torcida, e quando o cavalo da fazenda ganhava esses campeonatos, todo mundo andava na rua com o boné da fazenda, e sempre eles davam um uniforme bem bonito, trocava sempre, porque eles sabiam que a pessoa usava esse uniforme até na rua. Usava ali na rua porque eles tinham orgulho de estar mostrando aquilo, ainda mais quando esse cavalo mesmo ganhava os campeonatos, aí que eles tinham mais orgulho ainda. E era um uniforme bonito e tudo mais. Então, isso é uma forma de atrair, porque as outras pessoas falam assim, nossa, legal, hein? Ali tem um uniforme legal, ali tem uma turma boa de trabalhar. E gente boa quer trabalhar em lugar que é bom, né? Você concorda com isso, Júlia? Joana, eu concordo e eu acredito que você tocou num ponto muito chave e muito acessível para o produtor que está escutando a gente lá. Se é um pequeno produtor, um médio produtor, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho jeito, eu acho que meu pessoal aqui já trabalha bem, não precisa de mais nada. Nós que estamos em fazendas diariamente com consultoria, independente se a gente chegou na fazenda hoje, se a gente já está lá 1, 2, 3 anos, a gente, toda vez que tem contato com o pessoal do campo, o pessoal que está lá na operação mesmo no dia a dia, uma das coisas que eles trazem para a gente constantemente a fazenda poderia dar treinamentos para a gente. E o que é esse dar treinamentos para a gente? É o que você falou. Às vezes, eu vou fazer uma capacitação simples. Hoje em dia, a gente tem aí o Senar, a gente tem cooperativas que oferecem para o produtor rural capacitação para os seus funcionários gratuitamente. Então, poxa, eu tenho aqui meus tratoristas, já tem, todos, né, têm ali a carteira de tratorista para poder trabalhar, mas tem 5, 6 anos que nenhum deles teve uma atualização.
Então, fazer uma atualização, mesmo para quem já está ali no dia a dia, já está acostumado, o pessoal já sabe fazer tudo, não sabe. E mesmo se souber, é muito importante ter essa pausa no trabalho para eles entenderem assim, olha, eles estão preocupados com a gente e eles realmente sentem isso, tá, gente? Não estou falando assim que a gente que acha isso, eles trazem isso para a gente quando tem uma capacitação. Ah, legal, a fazenda que oferece capacitação. Eles ficam com a sensação de que eles investem em nós. E às vezes também, aí eu já vou puxar um outro gancho, que é a questão até para o custo da fazenda isso. Às vezes você acredita que todos os tratoristas, por exemplo, sabem fazer uma manutenção básica e não sabem. E eu falo isso porque não foi em uma fazenda, nem duas que a gente viu, que o pessoal tem vergonha de falar que não sabe e faz uma troca de óleo, faz uma manutenção de água ali do filtro, sem saber o que está fazendo, não pergunta para os colegas porque tem vergonha, porque se perguntar vai levar, os outros vão zoar, vão brincar ali com ele, e às vezes você está quebrando um trator porque o próprio tratorista não reconhece ou não quer falar que precisa de um treinamento porque não sabe fazer. Então, quando a gente fala sobre atrair e reter, a gente olha o benefício para o colaborador? Sim, com certeza. Até porque a gente precisa manter essas pessoas boas dentro da fazenda. Mas isso é um benefício para a própria fazenda também, em relação à redução de custos, melhora de produtividade, quanto que custa uma máquina parada hoje em dia, no campo, numa hora que era para ela estar trabalhando. Então, assim, e voltando, né, na questão do colaborador, eu vejo que isso, essas capacitações, esses espaçamentos, e pelo menos uma vez por ano, toda a equipe receber uma capacitação, investe nisso, porque realmente vale a pena. Muitas vezes, o profissional, ele valoriza muito mais o reconhecimento que a empresa faz, capacitando ele ali dentro, do que necessariamente subindo o salário. Até porque, eu não sei se vocês sabem, né, sobre isso, acredito que muita gente ainda nunca tenha ouvido falar, mas toda vez que você aumenta o salário de alguém, qualquer setor que seja, aquele aumento de salário, ele fica na mente da pessoa reconhecida ali por 3 meses no máximo. Depois, aquele salário já virou cotidiano, já virou normal, e ele, entre aspas aqui, esquece que acabou de receber um aumento. Então, assim, a gente tem que buscar outras formas de fazer com que essas pessoas queiram estar na fazenda, né? Só complementando aqui, Júlia, o que você colocou, o treinamento, a gente tem que ter em mente que ele é uma das formas da gente atrair e da gente reter as pessoas. Porém, a gente dá treinamentos isolados ali, sem trabalhar o restante da fazenda, não vai adiantar de nada. Do nada eu surjo com treinamento e acho que toda a minha situação ali, todos os problemas que eu estou tendo em relação às pessoas vai desaparecer. Não, não é isso. A gente tem que pensar que é uma reputação que a gente vai criando ali, tanto regional, né, quanto até mais ampliado, quando a gente fala assim dessa parte digital, mas é toda essa cultura que a gente vai criando que vai influenciar. Não adianta nada você chegar ali, minha turma está desmotivada, tudo mais, vou fazer um treinamento aqui. Essa motivação que eles vão ter após treinamento vai durar no máximo uns 3 dias. Se for só isso isolado. Por isso que a gente está trazendo aqui várias ações que vão ser o conjunto da obra que vai fazer você ter menos problemas com essa escassez de mão de obra. E um dos pontos aqui, Joana, que eu vejo que mais atrai ou afasta o colaborador é a liderança, é o gerente. Não adianta nada você ter um cronograma, igual você falou, de treinamentos, você ter capacitação, você ter um bom uniforme, você ter boa condição física ali para a pessoa trabalhar, uma internet no campo, se o líder, né, o gerente, o capataz, o nome que você usar aí na sua fazenda, se ele não está preparado para tratar bem as pessoas e para receber. Hoje ninguém no campo mais aceita ser destratado. Hoje em dia, se o líder não tiver capacitado, e aí eu falo capacitado mesmo, não só tecnicamente para a atividade prática que ele faz, que é café, soja, hortaliça, o que for, mas capacitado como líder, isso vai fazer com que a sua mão de obra ela seja maior ou menor. E o que eu vejo, né? Isso aí é uma realidade. As pessoas, quando elas pedem para sair, a não ser que tenha acontecido alguma coisa, né, de outra instância aqui, mas muitas pessoas elas pedem para sair da fazenda por causa da liderança dela. Elas não estão satisfeitas com a forma com que o líder dela, com que o gerente está tratando ela. Então ela vai buscar uma outra fazenda que pague bem também, mas que tenha um gerente melhor.
E quando a gente fala de gerente melhor, a gente fala de uma pessoa mais preparada para lidar com pessoas mesmo. Uma pessoa que vai saber tratar, vai saber orientar, a clareza das informações, como que ele passa as atividades, como que ele solta o serviço no dia a dia. Isso tudo faz muita diferença, tanto para a motivação do funcionário que está ali, quanto para ele querer ficar ou para ele querer sair. Sim, tem até uma pesquisa que fala que 80% das pessoas que saem de uma empresa, a principal causa é pela liderança. Então, 80% das causas de uma pessoa se desligar de uma empresa é pela liderança. E isso entra no que a gente comentou, a reputação local. O nome sujo ali não seria o nome sujo, né? O nome que a gente fala, há uma reputação mesmo negativa sobre esse líder, já afasta antes da pessoa conhecer. Ela já fala assim, ela vê divulgando, alguém dentro da fazenda indica, e a pessoa, na hora de indicar, ela já traz essa questão. Mas a liderança lá é meio difícil de lidar, é meio difícil. E isso vai gerando uma reputação que a pessoa nem se proponha nem a tentar entrar dentro daquela fazenda para testar, para ficar um tempo ali, para ver se adapta ou não, ela já repele. Então, a gente tem que zelar muito por isso, porque é um dos maiores fatores de atração ou repulsa também. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma fazenda que a gente entrou com a consultoria lá, já tem bastante tempo, já tem alguns anos que a gente começou lá o projeto, e no início, quando nós entramos, o líder deles, né, o gerente lá da fazenda, ele soltava o serviço de cabeça baixada, encostado na parede, né, Joana? Sim. E as pessoas que tinham que vir até ele, né, Júlia? Exatamente, as pessoas que tinham que vir até ele para saber o que ia falar. Você que está ouvindo a gente aí vai falar assim, mas isso não existe, meu gerente não é assim, não. Isso é só um exemplo do que às vezes o dono vê, ele quer fingir que não vê, porque ele não vai saber lidar com isso, mas pode estar acontecendo na sua fazenda. Não necessariamente da pessoa estar encostada na parede, soltar o serviço, mexendo no celular, o que era a realidade dessa fazenda, que foi mudada e o pessoal ficou muito mais motivado a partir do momento que ele começou a soltar o serviço, ir atrás do pessoal e agilizar ali cedinho a hora que as atividades começavam. Então, a gente teve um resultado positivo lá, mas eu quero trazer o seguinte, às vezes, por você ter muita confiança no seu gerente, você acaba tapando os olhos para aquilo que ele está fazendo que não é bom, você não quer perder ele, você não quer mandar ele embora e você tem que apostar nele mesmo. A gente também acredita muito nisso, que a gente tem que investir nas pessoas para que elas melhorem, mas pode ser que estejam acontecendo coisas que ou você não está sabendo, ou você vê, mas não sabe como lidar. Por isso que quando a gente entra ali com um projeto de consultoria, a gente começa a mexer em coisas pequenas, mas que geram grandes resultados. Soltar o serviço, é um jeito de soltar o serviço, pode fazer toda a diferença. Às vezes é um gerente que recebe do patrão ali uma fala bruta, uma fala até um pouco mais agressiva, porque é o jeito, às vezes, do patrão se comunicar. Se ele falar com o outro funcionário, se o gerente falar com o funcionário do jeito que ele recebeu aquela informação, ele vai afastar as pessoas. O gerente vai continuar ali, ele recebe bem, a empresa, a fazenda confia nele, ele não vai sair, mas o colaborador vai. A pessoa que precisa estar ali na operação, ela vai sair. Então, tem que ser um gerente que sabe fazer um bom filtro, que sabe fazer realmente uma boa leitura ali do que o dono falou para poder, de fato, transmitir isso ali para os outros colaboradores de uma forma com que você não vai causar nenhum desconforto, mas também vai exigir que a pessoa faça. Essa orientação, ela tem que ser, ela não pode ser bateu, levou. Tem que receber, filtrar e aí passar para os colaboradores de uma forma que vai ser mais funcional para a operação do dia a dia. Geralmente, nós falamos que o gerente ele tem que ser bilíngue. Ele tem que falar a língua do dono e ele tem que falar a língua da turma que ele está liderando, porque são duas linguagens totalmente diferentes. Esse filtro que a Júlia comentou aí faz toda a diferença. Por quê? Porque quanto menos estudo a pessoa tem, mais ela vai agir com base nas emoções. Então, mais ela vai levar em consideração um bom dia que você deixa de dar, um não olho no olho, ali para passar um serviço ou para conversar. Isso tudo pesa muito para eles ali no dia a dia. Então, não tem como a gente avaliar a partir do nosso filtro, do nosso conhecimento, das nossas experiências, o que passa na vida do outro, o que passa na cabeça do outro, porque é totalmente diferente. Se o dono pensar assim, não, mas por que essa pessoa vai sair só por isso? Nossa, que nada a ver, é só por isso.
mas esse só por isso, geralmente, para ela é muito. É diferente essa percepção sobre o fato em relação às pessoas que estão ali no campo, que elas são muito emocionais, por isso que faz toda a diferença a presença do dono também nesses locais. Claro que se você tiver um gerente, uma liderança forte, isso vai ser meio que dissipado, essa falta do dono. Mas é importante porque as pessoas se sentem valorizadas. Quando o dono vai ali no meio da lavoura e cumprimenta e fala, isso é uma forma de estímulo. E claro que a gente comentou isso aí também, esse aspecto aí varia muito de acordo com a cultura da região, mas a gente tem que pensar na cultura que eu quero fazer para a minha fazenda, para o meu ambiente ali de trabalho. Apesar da região, eu tendo conhecimento sobre isso, como que funciona, eu trabalhar a minha cultura para que ela seja cada vez mais forte. Porque eu pensar assim, regiões, que a Júlia comentou aí, o que faz a pessoa ficar dentro da propriedade, não. Regiões mais caras, muitas vezes, né, com custo de vida mais alto, muitas vezes o salário vai pesar mais. Agora, regiões que têm um custo de vida mais acessível, a qualidade de vida, as relações dentro do trabalho vão pesar mais. Porque pode ser que isso ela não encontre em todo lugar. Salário pode ser que ela passe de uma empresa para outra, de uma fazenda para outra, e ela vai encontrar ali o mesmo salário. Só que um ambiente saudável, um ambiente saudável tanto psicologicamente como fisicamente também, ela não vai encontrar em qualquer lugar. Porque isso poucas pessoas, hoje em dia ainda, está aumentando, ainda bem, né? Tem aumentado essa preocupação em relação ao cuidado com as pessoas, mas muitos lugares ainda não pensam sobre isso. Com certeza, Joana. E eu queria trazer aqui um ponto de fazer uma pergunta também. O que o produtor que está ouvindo a gente aqui pode estar ouvindo falando, ok, concordo, acredito que vocês estão falando, é isso mesmo, mas como que eu faço para começar a mudar essa realidade aqui dentro da minha propriedade? Eu vou trazer um ponto, eu vou querer que você traz também, Joana. O que eu vejo se colocar no lugar do seu colaborador. Observa o seu gerente, observa como que é o dia a dia na fazenda. Se você não tem gerente, se é você mesmo que passa as atividades, para um minutinho e analisa. Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Esse é um ambiente de trabalho que, se eu não fosse o dono, eu gostaria de estar? Esse ambiente que está aqui, o jeito que as pessoas falam comigo, o jeito que meu líder, que meu chefe fala comigo, é um jeito que não com mimimi, mas é um jeito que é aceitável? Porque às vezes a gente é mais bruto e fala assim, se falar desse jeito comigo, eu não ligo não, eu entendo, eu aceito, mas as pessoas são diferentes. E você sabe que se você achar que todo mundo é igual você, que aguenta o tranco, você não vai ter ninguém trabalhando na fazenda, você vai ter que trabalhar sozinho, isso não existe. Então, um principal ponto que eu vejo para o produtor que está ouvindo a gente, ele pode começar a mudar, é começar a observar a forma com que as relações acontecem da fazenda e refletir se é nesse lugar, se é nesse ambiente, se é com essa fala que você gostaria de lidar no dia a dia se você fosse um colaborador. Joana, o que você vê disso para o produtor que está em casa, o que ele pode começar a fazer de diferente? Eu vejo que o primeiro passo é o produtor ele ser intencional nas suas ações. Ele ter um porquê do que ele está fazendo daquela forma que ele está fazendo, do porquê que ele está conversando daquela forma. Então, ele tendo um objetivo, tanto assim para a fazenda quanto para as pessoas, porque a gente tem que pensar em objetivos de produção, tem que pensar assim, tem que aumentar a produção, tem que reduzir custos relacionados ao maquinário, relacionado a desperdícios, tudo mais. Ele tem que pensar nisso, mas ele tem que pensar também nas pessoas. Quais são os meus objetivos para as pessoas que estão aqui dentro? O que elas estão ganhando estando aqui comigo? Porque eu não acredito em relações que só uma parte ganha. Toda relação, para ser saudável, para ser duradoura, tem que ter um ganha-ganha dos dois lados. Eu estou ganhando, mas meu colaborador também está ganhando de estar aqui dentro. Que aí a gente tem uma relação saudável. E muitas vezes o que a gente vê que os colaboradores pedem muito é retorno sobre o trabalho que eles estão fazendo. Porque muitas vezes o retorno acontece só quando tem falha, quando acontece algum erro. Mas antes disso, tem que ter retorno também se a pessoa faz algo positivo. Então, o feedback ele tem que ser tanto para as partes que precisam ser melhoradas, que precisam ser mudadas, mas também porque precisa manter. Para a pessoa ter um norte do que ela está fazendo ali. A pessoa tem que ter uma perspectiva dentro da sua fazenda, dentro do seu ambiente de trabalho.
Uma outra coisa que eu vejo também, Joana, que é até uma ferramenta que a gente implementa logo que a gente começa os projetos de consultoria e dá para o produtor começar a fazer na propriedade dele ainda essa semana, se ele quiser, são as reuniões semanais. O que são essas reuniões? São as reuniões onde você vai sentar com o seu colaborador e vai alinhar com ele aquilo que foi feito na semana anterior e aquilo que vocês esperam para essa semana que está vindo de trabalho. O que é isso? Pode ser você que é dono, com o seu gerente, começar por vocês dois, ou gerente direto com os seus funcionários. Pode começar com a equipe de tratorista, depois vai ampliando isso. Nessas reuniões, por que eu falo desse aumentar esse ponto de contato? Porque nessas reuniões você começa a trazer o seu lado, a forma como você enxerga as coisas, o que você tem como importante, por que aquelas tarefas estão sendo feitas para o seu colaborador, e você também dá espaço para ele poder falar, para ele poder trazer coisas que ele está vendo no campo que poderia também ajudar muito a fazenda, e ele acaba não falando porque não tem oportunidade. Às vezes a gente fala com a pessoa todo dia, mas eu já converso com o meu gerente todo dia, eu já converso com meus funcionários todo dia, precisa fazer uma reunião? Comecem a fazer 10 minutos, 15 minutos por semana, juntou todo mundo, sentou e conversou, já é muita coisa para quem não faz nada. Vocês vão começar a perceber a diferença que isso causa até na abertura do que o colaborador tem com você. Às vezes, aqui, lógico, né? Na consultoria a gente traz uma reunião um pouco mais estruturada, como que você faz, começo, meio e fim. Aqui eu vou trazer para vocês. Abre a reunião, dá um bom dia para todo mundo, explica por que da reunião. Pessoal, eu estou juntando vocês aqui hoje, porque semana passada a gente finalizou essa atividade, essa semana a gente está com essas outras para a gente terminar, mas está para vir aí uma chuva, a gente está discutindo aqui se a gente vai começar pela área A ou pela área B, mas a gente vê que é melhor dessa área A. O que vocês acham sobre isso? Pra vocês que estão lá no dia, aquele talhão lá atrás, ele deu uma desmoronada por causa da chuva que deu. O que a gente pode fazer ali? Traz essa divisão ali de responsabilidade, traz essa escuta realmente do colaborador, que você vai melhorar os pontos de contato, você vai melhorar a comunicação entre vocês, e naturalmente eles vão se sentir melhor trabalhando, eles vão querer de alguma forma retornar para você isso. Esse retorno, muitas vezes, e a maioria das vezes, ele vem com melhor trabalho, com um trabalho mais cuidado, com uma informação relevante que ele não gostaria de falar antes porque não tinha oportunidade. Ele perceber que você se importa com a opinião dele vai fazer com que ele queira que você dê, igual a Joana falou, dê um retorno positivo para ele com mais rapidez. Então, mesmo essas reuniões para trazer isso que a Joana falou, de você reconhecer quando ele faz algo positivo, é um ótimo momento para isso. É lógico que chamar atenção, se alguém fez alguma coisa errada, você vai chamar no individual. Mas ali no coletivo, muitas vezes, foi uma coisa que 3 fizeram ali que foi bacana, é uma boa oportunidade também para você elogiar eles. Então, assim, aumentar o ponto de contato com a equipe do seu jeito, da sua forma, já é uma boa ação para você começar a trazer a turma mais para perto de você. Boa, Júlia. Eu vejo que a comunicação, de uma forma geral, né, isso aí que você trouxe é uma ferramenta para a gente melhorar a comunicação é um dos pontos chaves de qualquer projeto de consultoria que a gente começa e de qualquer empresa, qualquer propriedade, fazenda. A comunicação é a base para o restante funcionar. Para ter transparência, para as pessoas estarem num ambiente que é transparente, que eles sabem que não vai chegar uma surpresa do nada, você vai ser mandado embora amanhã, ou então que a pessoa, ela muitas vezes tem que pedir um aumento de salário, porque esse aumento de salário não tem uma transparência ali de quanto que vai ser, como que eu conquisto esse aumento de salário. Então, a comunicação, ela é a base, porque 70% dos problemas que acontecem em qualquer ambiente de trabalho é devido à falta ou à falha de comunicação. Então, a gente trabalhando isso, aumentando esses pontos de contato, a gente já tem um ganho muito grande. E entrando num ponto aqui, antes da gente ir para a pergunta final, Júlia, é que muitas vezes o produtor, ele pensa ali em bonificar, em aumento de salário, sempre vem isso na mente. A gente já comentou sobre isso, né, aqui ao longo do podcast, sobre dinheiro e sobre ter um ambiente de trabalho saudável, mas tome muito cuidado com isso.
Antes de colocar qualquer bonificação, qualquer premiação, pense bem sobre isso, porque uma vez que a gente coloca um benefício ali que é mal colocado, depois é muito difícil da gente voltar atrás, da gente tirar esse benefício. E a gente não consegue, pode ser que não consiga, se não for de uma forma bem estruturada, bem pensada, ter o retorno que a gente espera com isso. Muitas vezes a gente vê produtores ali dando cestas relacionadas à falta, e isso tem um efeito ali de um certo período, mas depois isso para de ter o efeito que ele gostaria que tivesse e aumenta o custo da produtividade. Não estou dizendo aqui que não é para dar, mas que quando for dar esse benefício, porque ele sim tem resultados, mas ele tem resultados quando é feito de uma forma bem pensada e bem amarrada, certo? Júlia, para a gente ir para o final aqui, se você pudesse dar um recado direto para os produtores que reclamam da mão de obra, qual seria esse principal erro que você vê que eles cometem? Qual que seria esse recado que você quer deixar para eles? Então, Joana, a escassez de mão de obra, assim como a gente falou no início do podcast, ela é uma realidade. A gente sabe que não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tá difícil sim hoje, as pessoas, como você disse lá no início, querem um serviço, mas não querem o trabalho. Então, assim, já que não está fácil e é uma realidade, a gente precisa cuidar daqueles que estão conosco. Muitas coisas do que a gente falou aqui hoje sobre comunicação, sobre transparência, sobre orientar de uma forma melhor, até isso que você colocou da bonificação, que é uma boa ferramenta, se bem usada. Isso tudo são ações que a gente utiliza para reter aquelas pessoas. Tá, mas o que isso tem a ver com escassez? Eu quero achar a mão de obra. A minha indicação é cuide das que você tem, que naturalmente você criando um ambiente de trabalho bom, em algum momento as pessoas boas, elas vão chegar até você, ou você vai conseguir trazer, achou alguém que saiu de uma outra fazenda e trazer, e ela vai querer ficar. Não adianta você trazer 20 funcionários para sua fazenda hoje, se nenhum deles ficar e acabar tirando os que já estão lá dentro também, tá? Então, assim, o que escassez de mão de obra tem a ver com isso tudo que a gente trouxe? Tem a ver com que se eu cuidar melhor das pessoas que estão ali dentro, elas vão querer ficar e vão ser selecionadas naturalmente, aquelas pessoas boas vão ficar, e as que são ruins, elas têm que sair mesmo, tá? Gente ruim que só atrapalha, que só prejudica, que só puxa os outros para trás, tem que sair. Então, mesmo na escassez, a gente às vezes segura um pouquinho ali uma pessoa que não é tão boa, mas é nas boas que a gente tem que se focar. É nas boas que a gente tem que realmente pensar o que eu posso fazer para que eu não perca esse meu bom funcionário, já que está tão difícil arrumar mão de obra. Então, em resumo aí do que eu vejo, do que a gente conversou, é isso. A escassez da mão de obra é uma realidade, mas mais um motivo que a gente precisa cuidar das nossas e manter aqueles poucos que a gente consegue dentro do negócio. E eu vejo aí em relação a onde procurar também essas pessoas, que a maioria dos produtores acabam procurando em cooperativas, sindicatos, deixando algum recado lá, algum papel falando que está se contratando, né? Ou então vem por indicações de pessoas que já estão dentro da fazenda, mas a gente tem outros potenciais pontos ali de contato com essas pessoas, né? Como a gente comentou que a gente consegue ter contato através das redes sociais, a gente já consegue alcançar mais pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas que estão buscando mais estabilidade, estão buscando um lugar mais tranquilo, um lugar que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Então, ex-operários que estão buscando isso aí, essa estabilidade, que antes viajava muito para as obras, profissionais urbanos que estão querendo essa estabilidade, essa maior qualidade de vida, pessoas que já trabalham no agro, mas estão infelizes em outras propriedades por essa falta de gestão, por essa falta de organização. Jovens que querem aprender, mas que não sabem onde buscar, tem curso técnico, na minha região aqui mesmo tem uma escola técnica, ir nessas escolas, ver se tem abertura para isso, divulgar o trabalho que vocês fazem, um ambiente que é de qualidade, e a importância para isso é a gente, primeiramente, ter um bom ambiente, porque como que a gente vai divulgar um ambiente que não é bem preparado, que não é intencional, que não é do jeito que eu quero que seja? Claro que para a gente construir isso não é do dia para a noite. Isso aí é dia a dia. A gente pega ali o que é prioridade, para já manter quem está dentro da sua empresa, foca nisso inicialmente, quem está ali dentro, vou reter essas pessoas, depois eu vou organizando isso para atrair quem está de fora também. E isso sempre pensando, primeiro o interno, depois
o externo, que a gente tem certeza que você vai ter aí ótimos resultados, deixando claro que não é do dia para a noite, é uma construção que precisa ser ali dia a dia, para que a gente possa ter um resultado concreto e sólido que vai perdurar aí por vários anos. É isso aí. Pessoal, esse é um tema bem amplo, a gente consegue aprofundar bastante nisso aqui, nós vamos trazer esse aprofundamento em outros episódios, porém já dá para o produtor colocar em prática a partir de hoje muita coisa que nós colocamos aqui. Então, o recado que eu quero deixar é, já faça hoje, não espere o problema aumentar, o problema atrapalhar até o seu crescimento, seu desenvolvimento, as atividades aí do dia a dia, já comece hoje. Então, o melhor dia é hoje. E, Júlia, como que o pessoal faz para te encontrar aí? Pessoal, então vocês conseguem me encontrar no Instagram, juliafontes__, e vocês encontram a gente também no nosso Instagram da consultoria, aclive.gestão. Vocês me encontram no @JoanaOliver e encontram também o nosso podcast, @negociodocampo.podcast, todos lá no Instagram. Júlia, muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Joana. Foi um prazer. Mão de obra tem muito assunto para a gente falar ainda e a gente vai voltar aqui. Abraço, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.